Hoje foi um dia em que o presidente da República falou. Fazia muito tempo que o presidente da República não falava, fazia umas 7 horas, né, 12 horas, né? E o presidente da República, ele fala o tempo inteiro, mas algumas falas do presidente expressam angústias pessoais, expressam o seu azedume às vezes, né? Às vezes o seu desejo, as suas vontades e tal, mas certas falas, elas têm um valor maior porque elas expressam, ou traduzem, ou indicam atos presidenciais, apontam para atos presidenciais. Em alguns casos ganham até um certo tom de ameaça. Nestes casos, as falas presidenciais ganham um peso maior. Se ele simplesmente resolve xingar alguém, você pode dizer, olha, qualquer coisa que o presidente diga é notícia? Eu não acho. Um xingamento, às vezes, não é uma notícia. Às vezes é uma notícia. Mas o que ele fez hoje foi uma fala recheada, na minha opinião, de notícias objetivas e também de posturas que precisam ser discutidas, merecem ser apresentadas. Então, hoje de manhã, ele saiu do Palácio da Alvorada e ele falou, né? Foi uma fala de uns 10 minutos, sempre tem um grupo de pessoas que quer tirar fotografia com ele, gente que está fazendo aniversário, ele lembrou que faz aniversário daqui a 2 dias. E aí ele ficou falando sobre, obviamente, o assunto mais importante do país, que é a pandemia. E aí ele disse que vai entrar com uma ação direta, aliás, que entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra decisões tomadas pelo governo do Distrito Federal, São Paulo e Rio Grande do Sul. Ele falou isso lá. Algumas notícias dão Bahia em vez de São Paulo e observam que ele não entrou contra São Paulo, mas ele fala em São Paulo na fala dele. E ele diz, vamos pegar aqui o trecho, ele diz que ele está entrando com uma ação porque estes governos estão tirando das pessoas o direito de ir e vir. Bom, tem um primeiro trecho que está separado aí, eu não sei se o Felipe Bueno está com ele à mão, que é um trecho que começa lá pelo 3 minutos, vamos lá, pelo 3º minuto. Vamos lá. Será que o governo federal vai ter que tomar uma decisão antes que isso aconteça? Será que a população está preparada para uma ação do governo federal dura no tocante a isso? O que é dura? É para dar liberdade do povo. É para dar o direito do povo trabalhar. Não é ditadura, não. Uns hipócritas falando de ditadura o tempo todo, os imbecis. Agora, o terreno fértil para a ditadura é exatamente a miséria, a fome, a pobreza, onde o homem, com necessidade, perde a razão. Estão esperando o quê? Vai chegar o momento? Eu gostaria que não chegasse o momento, mas vai acabar chegando. Eu não entendi. Eu não entendi. Que momento é esse e o que vai acabar chegando? Porque ele falou que é uma ação do governo federal. Ele estava falando que o caos vem aí, que a fome vai tirar as pessoas de casa, que teremos protestos e problemas sociais gravíssimos, que a fome também mata, que a depressão mata, e então ele fala isso. Ele diz que, será que o governo federal vai ter que tomar uma medida? Mas que medida é essa que o governo federal vai ter que tomar? Por que ele não explicou qual é essa medida? Ele está falando, por acaso, em estado de defesa? Ele está falando em estado de sítio, né? Do que ele está falando exatamente? Qual é a medida do governo federal, né? O Rodrigo Aidar está me mandando uma mensagem aqui, e lembrando que ele falou em São Paulo, mas a ação é mesmo Bahia, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. E o nosso Felipe Vieira, do Band News TV, também me mandou uma mensagem simpática dizendo a mesmíssima coisa e mandou, inclusive, a íntegra da ação direta de inconstitucionalidade. Valeu, Felipe Vieira. Obrigado, Rodrigo Aidar. A questão é o que o presidente estava querendo dizer com essas falas dele, né? Com esta fala dele. Bom, ele não parou por aí. Ele, então, falou o seguinte. Vamos lá, em 3h48. Os decretos falam simplesmente, né, em toque de recolher. O que é toque de recolher?
Só em países ditatoriais. Estão aqui aplicando aqui a legislação de estado de sítio prevista na Constituição, que não basta eu decretar estado de sítio, o Congresso tem que validar embaixo. E governadores e prefeitos humilhando a população, dizendo que está defendendo a vida dele. Ora, bolas, que defendendo a vida? Vocês estão matando essas pessoas. Bom, lembrando que estado de sítio, que não se confunde com as medidas que os governadores tomaram, é uma medida que é exclusiva do presidente da República, que inclusive suspende a atuação do Poder Legislativo, suspende a atuação do Poder Judiciário. Ele é tomado com autorização do Congresso Nacional, tem que ouvir o Conselho da República, tem que ouvir o Conselho de Defesa Nacional, solicita ao Congresso Nacional uma autorização em caso de comoção grave de repercussão nacional, artigo 137, ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Então, antes tem que ser o estado de defesa, ou uma declaração de estado de guerra, etc. e tal. E quando está falando em estado de sítio, não é só as pessoas perdem o direito de ir e vir, coisa que não aconteceu. As pessoas não estão proibidas de sair de casa. Mas você tem restrição, por exemplo, a inviolabilidade das correspondências cai no estado de sítio. A liberdade de reunião acaba, né? O Estado ganha o direito de fazer busca e apreensão em domicílio a qualquer momento. Você tem intervenção de serviço público em empresas privadas. O que tem a ver isso com o sujeito falar que não pode ir ao supermercado, não pode ir à farmácia, não pode... O que tem a ver? Nada. Não é estado de sítio. Definitivamente não há termo de comparação e quando ele fala isso, ele confunde, ele não explica. Tem outro trecho em 5h30. Não se pode, governadores e prefeitos, usurpar da Constituição, via decretos, retirar o direito de ir e vir das pessoas. Isso é para estado de sítio, estado de defesa. E não é só eu, é o Congresso também sendo ouvido. Caso contrário, nós vamos sucumbir. Vamos ter que reagir. Olha lá, vamos ter que reagir. De novo, ele repete a história do estado de sítio do trecho anterior e volta a falar numa reação do governo federal do primeiro trecho. O que isso quer dizer? De novo, 6h54, o que ele fala. Vê lá o Rio de Janeiro agora, o prefeito, eu fiquei sabendo, agora um decreto fechou tudo, até praia. A vitamina D é uma forma de você evitar que o vírus aí te atinja com gravidade. E onde você consegue a vitamina D? Tomando sol, pô. É uma hipocrisia. Com todo respeito a você, não precisa ser inteligente para ver que tudo que eu falei estava certo. Tudo que ele falou envolve cloroquina, tudo que ele falou envolve agora vitamina D. Não há nenhuma evidência. E quem diz isso não sou eu não entendo nada disso. Eu entendo disso tanto quanto o presidente da República. E, diferente do presidente da República, eu vou me informar nos órgãos, né, nos veículos, não os veículos de comunicação que não são especializados, mas nos especializados, que, aliás, são usados como referência pelo Ministério da Saúde. Então você vai no Jornal da Associação Médica Americana, você vai em outras fontes científicas e você vai ver lá que não há nenhuma evidência, nenhuma, 0,000, de que a vitamina D tenha alguma relação com a prevenção da Covid-19. Nenhuma evidência. Então, o presidente sugeriu que as pessoas na praia, elas não vão pegar Covid-19. Pois a aglomeração que aconteceu nas cidades mais ensolaradas brasileiras, todo mundo indo para a praia, as pessoas pegaram a Covid-19, não elas protegeram o seu corpo. Não faz o menor sentido. Bom, tem ainda o trecho em 7h46, talvez o mais sério deles. Não sei se tem aí. Espera aí, temos sim. A gente vai atualizar aqui. Vamos lá, agora sim. O meu exército não vai para a rua para cumprir decretos de governadores. Não vai. Se o povo começar a sair, entrar na desobediência civil, sair de casa, não adianta pedir ao exército, que o meu exército não vai. Nem por ordem do Papa, não vai. Meu exército, hein? Exato. O meu exército, ele já tinha usado a expressão o meu SUS, não vai comprar vacina, o meu exército não vai cumprir.
O presidente da República não é dono do exército. O presidente da República não tem exército, ele não tem castelo, ele não tem reinado, ele não tem nada disso. Mas ele fala como se tivesse. O que se vê é uma sucessão de declarações que, se fosse só um desabafo, nem valeria a pena a gente estar discutindo aqui. Mas não é um desabafo, é uma afirmação de que ele não vai colocar o exército em caso de necessidade. Primeiro, o exército só entra em caso de necessidade. Não existe o exército entrar porque o presidente quer. Eu estou afim de botar o exército. Não existe isso. Você pode estar afim de comer um pedaço de carne e você vai lá e come. Agora, você não aciona o exército sem necessidade. Então, se há uma necessidade e o presidente não age, isso é um crime de responsabilidade. Tem que colocar. Né? Então não tem, o meu exército vai, o meu exército não vai. O exército só entra em caso de necessidade, em caso de necessidade tem que entrar, acabou. Ele não tem o direito de ficar brincando com o exército. O que e aí sim é uma ameaça, um alerta, se ele quiser. Como assim? Vamos ter que reagir. Nós estamos em guerra? Governo federal contra governos estaduais? Nós estamos em guerra? Nós não estamos juntos do mesmo lado? O inimigo não é o vírus? O inimigo são os governadores? O inimigo são os prefeitos? Pode haver uma discussão, e ela tem que ser feita, uma discussão séria sobre o papel, a oportunidade, a extensão do lockdown. Pode fazer, tem que fazer. Ele fala que isso foi usado em regimes ditatoriais. Imagino que ele se refere à Grã-Bretanha, um dos regimes ditatoriais mais conhecidos do mundo, a Alemanha, ele se refere à Itália, ele se refere a Portugal, ele se refere à Alemanha, são os regimes ditatoriais que eu conheço, né? Os mais ditatoriais que eu conheço, todos eles adotaram o lockdown. A ideia infundada de que o lockdown não funciona, e que a prova disso é que nos lugares onde houve lockdown, o número de casos subiu, isso é uma barbaridade. O número de casos durante o lockdown caiu. Não há dúvida disso. O lockdown é comprovadamente um modelo que funciona. Resta saber se ele é aplicável no Brasil. Isso é outra discussão. Você tem um Estado rico, que paga para as pessoas ficarem em casa, e você tem um Estado pobre, ou não tão rico, que não tem condições de financiar para as pessoas ficarem em casa. Aí você não pode simplesmente dizer o seguinte: eu, Estado, te obrigo a ficar em casa e você se vira. Mas como é que eu vou comer? Não sei, mas você vai ficar em casa. Então, que cabe uma discussão, cabe. Que os governadores, que os prefeitos, que o presidente deveriam sentar para discutir isso, deveriam. Vem cá, como declarar guerra? Vamos declarar guerra para a Argentina? Você discute. Né? Vamos fazer um lockdown? Você discute. Vamos fechar o bar e não o restaurante? Você discute. Aliás, decisão absolutamente discutível. Se faz sentido você obrigar o fechamento dos bares, né, às 8 e deixar o restaurante até às 10, como a cidade de São Paulo definiu. Discutível, absolutamente discutível. Ainda mais quando todo mundo se empilha nos terminais. Mas isso tem que ser discutido. Não pode simplesmente o presidente da República afirmar que não funciona, falar que estão tirando o direito das pessoas de ir e vir, criando confusão. O papel do presidente da República é de acolhimento. O papel do presidente da República não é ser a pessoa que aperta o botão da bomba atômica ou joga a bomba atômica de cima do avião. Ele não é um aviador. Ele não é um piloto. Ele é o comandante geral de tudo. Então o problema chega pequeno lá e fica grande, tem que ser o contrário. O problema chega grande e ele põe a bola no chão e fala, calma. Essa declaração que ele deu é uma declaração que só irrita as pessoas, só incita as pessoas, só deixa as pessoas inseguras. Porque se o presidente da República está falando que os governadores estão fazendo tudo errado, que ele está entrando na justiça contra a decisão dos governadores, que ele está preparado ou tem ali uma medida que a gente não sabe qual é, do governo federal, para reagir à medida dos governadores. Quer dizer, é uma guerra. É isso. E a guerra contra o vírus? Todos contra o vírus. Quer dizer, enquanto o vírus ocupa espaço sem inimigos, sem adversários,
ficam aqueles que deveriam lutar contra o vírus brigando uns contra os outros? Não faz o menor sentido. Tem um problema aí. Aí ele diz, não, eu sou a favor da vacina, ele diz isso, sou a favor da vida, sou a favor do trabalho, sou a favor do emprego, tem um compromisso com a verdade, coisa que a imprensa foi lá, aproveitou e bateu na imprensa de novo, dizendo que a imprensa não tem compromisso com a verdade. A imprensa tem compromisso em descobrir a verdade. Quem não está demonstrando compromisso com a verdade nessa fala foi o presidente. Por exemplo, no caso da vitamina D. Por exemplo, ao comparar a decisão dos governadores com o estado de sítio. Você pode questionar a decisão dos governadores e de alguns prefeitos, mas dizer que é estado de sítio é um absurdo. O presidente ontem na live disse que o Brasil é o 5º país que mais vacina e disse que é o 24º país em mortes pelo coronavírus. É fantástico isso que ele está falando. Ele usa o número absoluto, a gente já chamou atenção para isso, né? Para falar que é o 5º país que mais vacina, e usa o número proporcional para dizer que é o 24º onde mais se morre. Queremos números absolutos? Perfeitamente, presidente. Então, o 5º país que mais vacina, 2º país que mais matou em termos acumulados, país que mais mata nesse momento. Não é 24º, não, senhor. Ah, não, nós queremos o proporcional. Pois não, senhor. Então, proporcional. 24º país onde mais se morreu desde que começou a pandemia. Primeiro hoje, em números proporcionais também, não só em números absolutos. E no ritmo de vacinação, é um desastre incontrastável. Para se ter uma ideia, o Brasil hoje, vou pegar aqui o dado, o Brasil hoje em ritmo de vacinação, ele está vacinando 6 pessoas a cada 100 com a primeira dose, 5 ponto alguma coisa. A Espanha é o dobro. O Reino Unido é 7 vezes. E o Chile, nosso vizinho, 8 vezes a gente. Quando a gente pega mortes, e aí em termos proporcionais, hoje, nesse momento, eu disse que é o primeiro, mas não é que é só o primeiro. Mata 50% a mais do que a Itália, mata 3 vezes a mais do que a França e os Estados Unidos, e mata 4 vezes mais do que a Alemanha e 7 vezes mais do que Portugal. Então, não é só que a gente está em primeiro lugar, não. A gente está em primeiro lugar, mas muito à frente dos outros. Esquece, é número proporcional, vamos de número proporcional. É número absoluto, vamos de número absoluto. Agora, solução em número absoluto e problema em número proporcional, desculpa, quem está faltando com a verdade não é a imprensa. Escolhe qual lado que vai abraçar. Então foi uma entrevista muito preocupante, mostra que o momento atual que exige calma, tranquilidade, exige troca, não está surtindo efeito no estilo do presidente, que continua operando com a faca nos dentes. Esse estilo faca nos dentes apareceu agora de manhã na entrevista que ele deu na porta do Palácio da Alvorada.